Rosana, muito boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui no espaço Chá com Livros, da FLIS 2020. A FLIS, que é a Festa Literária Internacional de São Sebastião, que acontece este ano de forma virtual, dos dias 27 a 30 de agosto. Sim, tem a tribo do livro, eu costumo dizer que é a tribo do livro, o povo do livro, né? A gente está sempre preocupado não apenas em fazer livros ou vender livros. A gente quer conquistar leitores. A gente o sonho de todos nós, da cadeia, digamos assim, né, produtiva do livro, é que as histórias sejam lidas, que as histórias passem de mão em mão, que o bichinho do livro pique, né? E o leitor, e vai formando leitores. Então, assim, na Letria, a gente já nasceu com esse propósito. Não basta fazer livro, nós temos que formar leitores, e para isso nós precisamos de mediadores de leitura, para isso nós precisamos de contadores de histórias, para isso nós precisamos de políticas públicas para o livro, para a leitura, para a literatura e para as bibliotecas e livrarias. Então, a gente joga nas 11. Sabe? Nas 11 posições, pelo time do livro no Brasil. Embora, às vezes, nadando contra a corrente, né? Como nesse momento nós temos aí o assombro, a assombração de um imposto, né? Sobre o livro, algo que, pela mobilização e pela importância do livro num país de dimensões continentais como o Brasil, nós temos uma garantia hoje constitucional dessa menor taxação do livro. Não significa que nós não pagamos impostos, pagamos muitos, né? Mas um imposto como esse, de fato, vai inviabilizar o livro, o preço do livro, para a cadeia, né? Todas, né? Para as camadas populares, digamos assim. Aí nós não queremos isso, nós não queremos livros só para os ricos, né? Nós queremos livros na mão de todos, para esse país um dia florescer, né? Ampliar o seu olhar de uma vez por todas e crescer e ficar adulto e não precisar, né? Não viver eternamente da adolescência precisando de pais bravos ou de pais castigadores ou salvadores. Não, nós queremos emancipar a sociedade, nós do livro, exatamente pela leitura, né? Como dizia o Antônio Cândido, que as pessoas têm o direito à leitura. Olha aí a nossa profissão. Exatamente, direito. Se encontrando com a literatura, né? O direito à literatura, o direito ao livro, o direito a fruir da leitura, né? O direito à fabulação, o direito à ficção. Isso é tão bonito, isso é tão importante, isso é tão fundamental, né, para todos. É fundamental, né, para você criar imaginação, para você criar questionamentos, né, através da leitura, você cria o pensamento crítico. E a Rosana não é só a sócia fundadora da Letria, mas também é formada em Direito, minha colega de profissão, mas que acabou enveredando para outros caminhos. Ela é mestre pela FGV, trabalha... O mestrado é pelo UFMG, em ela educação. Ela é mestre em educação pela UFMG, ela também é pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, e acabou enveredando pelo lado da literatura, né? Ela se apaixonou, estou falando por você, Rosana, mas é isso que eu extraí de tudo que você falou, se apaixonou por esse mundo. Já ouvi que você é uma mulher repleta de histórias bem-humoradas, mas além das histórias bem-humoradas, você também é uma excelente contadora de histórias. E trabalha em prol do crescimento de contadores. Inclusive, você criou um instituto, né, que se chama Instituto Letria, com esse viés, para formar novos contadores. Conta um pouco desse trabalho do Instituto. Olha, eu, em 1995, assim, exercendo a minha carreira, né, na área jurídica, a todo vapor, mas eu sempre, nos meses de julho, eu ia para os festivais de inverno aqui em Minas,
Então, era sempre Ouro Preto, Tiradentes ou Diamantina, e levava os meus 2 filhos comigo. E eu ia fazer as oficinas, e os meus filhos iam fazer oficinas também. Meus filhos fizeram oficina de tudo, até canto gregoriano. Eles falaram, mãe, você é doida, mãe? Hoje, né, eles adultos lembram disso. Então, a gente fazia isso. Eu tinha feito teatro. No início da minha carreira jurídica, eu cheguei a fazer vestibular para teatro, no Teatro Universitário da UFMG, passei e comecei a fazer. E quando começaram as montagens, os ensaios, era impossível. Né? Eu já era advogada, eu já tinha 2 filhos, casada, e mais aqueles ensaios, horas e horas, não tinha jeito. Aí eu tive que abrir mão, mas a arte, a literatura, sempre andando junto. E aí, num desses festivais, em 95, em Ouro Preto, eu vou fazer minha inscrição para uma oficina de teatro e vi que tinha uma oficina sobre a arte de contar histórias. Eu falei, ué, se ensina, né? Contar histórias se ensina. Eu fiquei curiosa, alterei, coloquei um X e mudei para essa outra oficina. Fiz uma oficina de uma semana com 2 professoras recém-chegadas de Paris, e elas, em Paris, já tinham um movimento muito consolidado dos contadores de histórias nos grandes centros urbanos. E eu fiquei encantada com aquilo e falei, olha, isso dá para levar paralelamente. Isso dá. Né? É algo que de repente dá. Eu faço à noite, sei lá, finais de semana. E fiz oficina, fiquei encantada. E naquele festival mesmo, eu juntei com uma colega, nós contamos histórias nos cafés de Ouro Preto, nas calçadas. Comecei a contar histórias a partir daí e me tornei uma pesquisadora de histórias. Então, a partir daí, todas as minhas viagens no Brasil e fora do Brasil era para pesquisar os contadores de histórias. Então, eu fui em Marrakech e ver os contadores de histórias na Praça de Geméve, né? com os encantadores de serpentes. Né? E aí fui para a Turquia, na região de Cônia, ver os derviches Mevlev, os sufis dançantes, né? E que são grandes contadores de histórias, têm uma tradição oral muito potente. E fui nos festivais internacionais e nacionais de contadores de histórias. Comprei todos os livros que eu podia comprar e até os que eu não podia. Enfim, eu comecei a catar na minha família, na dos meus amigos, no interior de Minas Gerais, as histórias de boca. Então, tem até vídeo, um documentário pequenininho que eu fiz no YouTube sobre o bicho-homem, que é uma história recorrente, sabe? É muito divertida. Então, tem várias pessoas, vários contadores de histórias explicando como é o bicho-homem. Enfim, aí fiz uma pós-graduação, uma especialização na PUC aqui de Minas Gerais, também sobre a arte de contar histórias, da palavra oral à escrita, né? Então, eu verticalizei. Pois é, você se tornou uma especialista. Para contar histórias e para ensinar, enfim. E aí fiz oficinas com todos os contadores de histórias que eu achava que eram mais interessantes, mais ilustres, mais estudiosos, daqui, de todos os lugares do mundo, enfim. Eu mergulhei fundo nessa arte e me tornei contadora de histórias. Em 2005, então, quando eu fundei o Instituto Cultural Aletria, a gente já registrou ele para ser editora. Mas, a princípio, o principal objetivo era formar contadores de histórias e produzir eventos nessa área. Olha, que interessante. Eu fiz. Né? Você criou o Instituto antes da editora. Da editora. O Instituto 2005 e a editora 2009. Sim. Então, a editora está fazendo 11 anos esse ano e o Instituto 15 anos de vida aí, que legal. E aí, nós temos um curso, né, na Aletria, que é a arte de contar histórias, tem material didático próprio, aí agora a gente está preparando o curso à distância, porque está todo mundo pedindo. Sim, excelente. Excelente. O primeiro semestre eu fui devagar, porque eu já sou assim, uma pessoa meio caótica, sabe? E eu fiquei caótica e meia, sabe?
E aí eu tive que repensar uma série de processos junto com a equipe da Letria, né? E nós fomos repensando tudo, repensando os lançamentos, repensando, estudando as plataformas de e-books, de print on demand, enfim, todas as novidades da área para conseguir ficar vivo, ficar de pé, né? Nesse momento tão difícil. E aí eu falei, não, o curso, então, nós vamos deixar no segundo semestre, nós vamos estruturar o curso, e ainda que venha uma vacina maravilhosa, salvadora, nós vamos manter o curso. Excelente, excelente. É isso que eu digo. Tudo que está sendo criado, infelizmente, a gente tem o lado ruim da pandemia, mas tudo que está sendo criado, que esteja sendo beneficiado pela tecnologia, vai ficar. Né? Ela não vai terminar com a pandemia. Isso vai ficar e vai ser um ativo para todo mundo. Deu um empurrão em geral, exatamente. Né? Exatamente. Tirou todo mundo da zona de conforto. Aí, isso é bom, né? Eu não acho muito bom. A Bruna Lubambo, né, casada com um menino, o José Mariano, que é o menino dela, o Zé Mariano, dentro de casa, a Bruna mora aqui em Belo Horizonte, ela mora num sobrado, ela mora no segundo andar e embaixo tem um comércio. Então, é aquele apartamento que fica em cima de um comércio. Então, ela sobe a escadinha lateral para chegar na casa dela. Portanto, a casa dela não tem quintal e não tem varanda, não tem alpendre. É só a caixinha do apartamento. Né? Então, ali dentro, né, os primeiros, 90 dias de pandemia, com o Mariano de 2 anos. 2 anos eles chamam de, como é que eles falam? Eles falam o terrível tchu, né, que os 2 anos é um menino... porque ele está super independente, acha que já pode andar tudo. Já pode fazer tudo, já pode falar tudo, ouvindo as palavras... E ela teve que ficar trancada em casa com o Mariano e com o marido. E aí ela teve a ideia desse livro e ela, então, ilustrou com o que ela tinha à mão. Ela usou papel que ela tinha à mão. E o marido dela é músico da Orquestra Sinfônica aqui de Minas Gerais e ele fez uma trilha sonora para o livro. Então, assim, tem o livro, tem o book trailer do livro que nós fizemos, que é lindo, com aquela trilha sonora original que o Zé fez, marido dela, Zé Henrique, cheio de Zé na história. E tem o e-book, que é formidável, sabe? O e-book. Então, assim, a gente fez isso tudo e lançamos. Agora, em agosto, dia 22, tem um lançamento nacional, o lançamento da Clotilde. E a Clotilde é uma cobra, né, uma jiboia voraz que pega. Por que as crianças amam a Clotilde? Porque a Clotilde fala de 2 coisas ancestrais do ser humano e que, de uma certa forma, que estão aqui, são 2 coisas que estão em Homero, que fundou a literatura ocidental, que a Clotilde fala da esperteza, fala da astúcia e fala do cuidado. E cuidado é uma questão de aprendizado. Então, o que a Clotilde traz é aquela brincadeira. A Clotilde está chegando, olha, vai te pegar, imba! E aí a Clotilde pega uma outra coisa, a cena seguinte, agora ela vai pegar. A Clotilde tenta comer um coelho, só que o coelho é esperto, então o coelho consegue se livrar da Clotilde. E a Clotilde acaba engolindo os instrumentos musicais do coelho e sua turma, ela fica com uma pança musical e a história termina com uma música que é um canto tradicional do Brasil, que é aquela: a cobra não tem pé, a cobra não tem mão, só que a gente pôs Clotilde não tem pé. Não tem mão. Então as crianças amam, sabe? Assim, é um livro para criança bem pequenininha. Bem pequena, mas é uma delícia. E a gente fez a Clotilde de meia criatura. Então, os pais, e a gente fez um vídeo, que é uma oficina para ensinar os pais a fazer a Clotilde. Então, você tem a mão na meia, e aí a Clotilde vai pegar, Então, e por que eu falo que isso está em Homero? É meio louco, né? Falar que um livro infantil, tão pequenininho, tão simples. Mas é porque essa coisa do vou te pegar, toda criança pequena gosta, porque você testa a esperteza dela e você
atesta o cuidado dela. Tanto que a Clotilde abre, a primeira página é a cobra com a boca aberta, escrito assim, cuidado! Porque é o cuidado que faz com que a gente preserve a vida. Se você não tomar cuidado, se você não tiver um medinho, você não tem sentido Sim. de autopreservação. Então, é Sim. assim que você sobrevive às dificuldades, quando você toma cuidado e quando você tem medo. Tem que ter um medinho. Tem que ter um medinho. Tem que ter o medinho, por isso que o medo é importante nos livros infantis. Eu estou muito feliz com a Clotilde, porque eu acho que a meninadinha, a criança pequena, ama. Eu tenho um neto de 2 anos, ele agora não solta mais a Clotilde. A Clotilde, claro. Ele ama a Clotilde, sabe? Então, o outro livro, que é só para a gente agilizar, é o Não Me Toca Seu Boboca, que a gente fez uma outra edição. Por quê? Primeiro, porque nós tivemos a terrível notícia e informação de que não só aumentaram os casos de violência contra a mulher, violência doméstica no período da pandemia, mas os casos de abuso sexual infantil. E nós temos esse livro. Então, o mês de maio é o mês dedicado a esse tema no Brasil, sabe? Tem uma campanha que chama Faça Bonito, desde governos passados, o governo atual mantém, e, inclusive, o nosso livro ganhou o prêmio Neide Castanha, do governo federal, justamente porque toca nesse assunto com muita delicadeza, e aí nós resolvemos botar o livro na roda e fizemos uma outra edição, porque tem um grupo aqui no Brasil admirável que criou uma campanha, um grupo de compositores e cantores que criou uma campanha que chama Ninguém Mexe Comigo. E a campanha é baseada na Ritoca, que é a personagem do Não Me Toca Seu Boboca. E são artistas formidáveis. É a Bruna Caran, que é compositora e cantora, o Marcelo Genesi, que também está na composição e toca num clipe, está no YouTube, o Não Mexe Comigo, e eu acho que a gente vai colocar agora na Flis, né? Disponível para todo mundo conhecer toda a campanha que a Ritoca está estrelando em torno do livro Não Me Toca Seu Boboca, que é um livro, basicamente, que trata o tema com muita delicadeza, que a criança entende muito bem, e ele aborda um aspecto desse flagelo nacional, que é a prevenção. Então, sem prevenção, a gente precisa falar desse assunto. Sabe? É um assunto que as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas ele não pode mais ser adiado, porque as estatísticas nos mostram que os casos de abuso são muitos e que independe de situação social. Pobre, médio, rico, o abuso acontece em todas as classes sociais, sabe? E o abuso acontece, 80% dos casos, com quem está muito próximo da criança. Então, podem ser pais, tios, vizinhos, irmãos mais velhos. É muito duro isso, mas essa é a realidade. A gente percebe que muitas prefeituras estão interessadas na obra e, junto com isso, uma capacitação para os seus assistentes sociais, professores, psicólogos, todos os profissionais e conselheiros tutelares, todos esses profissionais que são essa rede de proteção à criança estão sendo capacitados junto com esse livro, sabe? A gente leva a autora, a gente leva outros profissionais especializados para tratar disso. Eu mesma vou também para falar das questões legais também e falar de mediação de leitura, que eu sou também, como que pode mediar isso. Enfim, a gente tem uma equipe pronta para tratar disso junto às prefeituras. Então, esse livro virou assim um nosso livro causa. Sabe aquele livro para si, causa? E a gente tem que apostar em algumas causas, porque a literatura tem essa potência.